Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e veremos os seguintes assuntos: reportagem e entrevista e verbete de enciclopédia. Então, nós finalizaremos o capítulo 5 e iniciaremos o capítulo 6. No entanto, antes de começarmos a aula, quero fazer uma breve observação. Vocês perceberão que ao final do capítulo 5, será abordada a entrevista, sobre a entrevista. E o começo do capítulo 6, verbete de enciclopédia. Reportagem está ao final do capítulo 6. No entanto, entrevista e reportagem, elas estão próximas, são assuntos próximos, certo? Isso não irá influenciar ou prejudicar em nada os assuntos que nós iremos falar hoje e na aula seguinte, certo? Então vamos lá. Bom, começaremos então pela reportagem. O que é a reportagem? São textos em que são veiculadas informações aprofundadas sobre determinado assunto ou fato. Na reportagem, vocês irão observar em que há uma argumentação do repórter, certo? Com relação ao fato ou assunto do qual ele está falando. Isso dá margem para que o repórter possa expor a sua opinião. Então, se ele irá expor a opinião dele, ele irá o quê? Argumentar. Mas, ao mesmo tempo, ele irá o quê? Passar uma informação. E para validar, para complementar aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está investigando, ele irá trazer o quê? Citações de outros autores, de pessoas que são especialistas ou possuem domínio, têm prática, experiência com aquilo, sobre aquele assunto, sobre o que eles estão falando. E também haverá o quê? As entrevistas, que nós falaremos a seguir de forma mais aprofundada, certo? As reportagens, elas circulam em jornais impressos, radiofônicos e televisivos, sites e blogs. Então, vocês poderão encontrar as reportagens nestes veículos de informação, certo? Além disso, é interessante pensar a questão da reportagem e da notícia. Há uma diferença entre a reportagem e a notícia. Qual é a diferença? Na reportagem, nós teremos informações aprofundadas sobre determinado assunto, certo? Então, na reportagem, o repórter irá investigar. Ele irá o quê? Colher informações, certo? E irá desenvolver sobre esse assunto pautado, de forma o quê? Aprofundada. Na notícia, o assunto, o fato que irá ser informado, tratado, será de forma breve, somente trazendo informações, as informações essenciais para que você seja informado do que está acontecendo. Não será aprofundado e não terá a argumentação, certo? Na notícia, o repórter, o jornalista, ele não poderá dar a opinião dele, certo? Inclusive, na reportagem, o repórter normalmente escolhe o assunto que ele quer tratar, que ele vai pautar, certo? Então, essa é a diferença entre notícia e reportagem, é uma informação a mais que eu trouxe para vocês, certo? Para que vocês saibam a diferença desses gêneros, certo? Veremos também sobre a linguagem da reportagem, certo? Na reportagem, nós veremos o emprego da norma culta padrão da língua portuguesa, certo? O repórter deve seguir, deve ter o seu texto todo seguindo a norma culta. Nós veremos também que na reportagem terá grau de formalidade e nível de subjetividade. O que isso significa? Com relação ao grau de formalidade, é referente
a forma como o repórter irá se posicionar, certo? Como ele irá o linguajar. Em uma situação mais formal, ele terá que ter uma linguagem mais formal, certo? E menos subjetiva. O que significa subjetividade? Pessoal. Se ele irá fazer uma reportagem sobre, por exemplo, política ou a questão da estrutura de um local público, ele terá que ter um grau de formalidade maior e terá que ser menos subjetivo, ou seja, ele não poderá pôr tanto assim de forma direta a sua opinião, certo? Ele irá o quê? Manter um grau de formalidade, ou seja, será formal. Ele irá sim argumentar por sua opinião, mas de uma maneira menos subjetiva, certo? Como vocês fazem na redação de vocês. Vocês expõem a opinião de vocês, mas de uma forma o quê? Indireta, certo? Utilizando a terceira pessoa. É algo que é interpretativo, é construído. Em uma situação mais informal, ele poderá o quê? Ter um linguajar mais coloquial, ou seja, um linguajar coloquial, e poderá o quê? Se expressar mais de uma forma mais pessoal, ou seja, mais subjetiva, expondo de forma mais clara sobre a opinião dele ou dela. E nós veremos também que a reportagem ela trará o quê? Reprodução direta ou indireta de discursos de terceiros. Aquilo que eu havia dito anteriormente. O repórter ele trará a fala, certo? De pessoas que são especialistas, estudiosos com relação àquele assunto para o que? Reforçar a argumentação dele sobre aquilo que ele está trazendo. Que aquilo é o quê? É factível, é verídico, certo? Para trazer seriedade àquilo que ele está tratando, certo? E veremos agora, para finalizar com relação à reportagem e entrevista, a entrevista. A entrevista é um gênero textual expositivo. Por que expositivo? Apenas será posto a você o diálogo entre o quê? O entrevistado e o entrevistador, certo? Não será alterado nenhuma palavra. Exatamente aquilo que houve, exatamente aquilo que foi dito no diálogo será exposto. Por isso é um gênero textual expositivo. A entrevista ela pode ser de natureza oral ou escrita, certo? Ela pode acontecer através da oralidade ou escrita. Como nós podemos também dar um exemplo, entrevista oral, quando o jornalista vai às ruas e ele entrevista as pessoas. Há o que? Um diálogo oral. E escrito é quando reproduz-se, certo? Escreve-se aquilo que foi dito. É veiculado o quê? Em jornal, impresso, de forma impressa. Nós temos então o entrevistador e o entrevistado. Se há um diálogo, precisa haver o quê? Duas pessoas. Então, nós chamamos do entrevistador, aquele que irá fazer acontecer a entrevista, e o entrevistado é aquele que responderá as perguntas, certo? A entrevista, como todo gênero textual, certo? Como todo texto, ela terá que ser o quê? Planejada. Então, eu terei o que? Uma introdução. Você será, na entrevista, você irá saber sobre o que ela tratará. Então, será feita uma introdução, certo? Para que você possa se situar. Em seguida, nós temos a contextualização do que será falado em seguida, ou seja, as perguntas e respostas serão sobre um determinado assunto que será pautado naquela entrevista. A entrevista ela pode ser divulgada em revistas, jornais, sites, rádio e televisão, certo? Ou seja, oral, escrito, certo? Vejamos então o verbete de enciclopédia, certo?
Bom, o verbete de enciclopédia, ele é um gênero textual que se configura tanto como expositivo quanto descritivo, certo? Por que ele pode se configurar tanto como expositivo quanto descritivo? Porque ao mesmo tempo que ele expõe uma informação, ele descreve sobre isso, certo? Além disso, há uma diferença entre verbete de dicionário e verbete de enciclopédia. Por quê? Porque no verbete de enciclopédia, nós veremos conceitos e informações acerca de um assunto social, certo? Será desenvolvido sobre aquela palavra. No dicionário, no verbete de dicionário, nós veremos apenas o que? Significados. O que aquela palavra significa, como o emprego daquela palavra e a etimologia. O que é etimologia? Os estudos da origem de palavras, certo? Então, eu terei no dicionário que informações acerca da classe gramatical, certo? Número, gênero, certo? Ou seja, feminino, masculino, plural, singular. No verbete de enciclopédia, eu terei o que? Conceitos e informações acerca daquela palavra, certo? Que são o que? Assuntos sociais de interesse da sociedade. Além disso, no verbete de enciclopédia, eu terei uma linguagem. Se irá ser desenvolvido um assunto, eu irei o que? Ter eu conseguirei observar a linguagem. Então, eu terei uma linguagem objetiva e acessível. Por que eu terei esse tipo de linguagem? Porque eu terei uma linguagem objetiva e acessível? Porque a enciclopédia, ela é fonte de estudo, de pesquisa. Então, muitas pessoas irão ler, certo? Sobre aquele verbete. Então, elas devem o quê? As informações devem estar postas de forma o quê? Clara e objetiva e devem ser desenvolvidas de forma que todos consigam entender, certo? O verbete de enciclopédia, ele pode apresentar ou não a autoria, certo? Ou seja, aquela pessoa que forneceu aquela informação, que escreveu sobre o verbete, ela pode ou não, certo, assinar. Essas são as características do verbete de enciclopédia. Agora nós veremos o exemplo da página 68 que o livro de vocês traz. As primeiras democracias surgiram na Grécia Antiga. Aqui nós já entendemos que ele está tratando sobre o verbete democracia. Nós vemos o quê? Que isso é o quê? Uma enciclopédia que foi acessada, ou seja, meio virtual. Mais de 2000 anos atrás, mas elas não duraram muito tempo. Depois disso, os reis e outros governantes é que tiveram todo o poder em seus países. Por volta do século XIII, alguns governantes começaram a permitir que certas pessoas fizessem parte do governo. Observem a linguagem, é uma linguagem acessível e uma linguagem que objetiva. Ele expõe as informações e as descreve de forma objetiva e clara, certo? Eu consigo perfeitamente entender, sem dificuldades. Entre os séculos 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, e entre eles o direito de participar do governo. Nas colônias britânicas da América do Norte, os colonos sentiam que o rei não lhes permitia ter participação no governo. Eles lutaram para ganhar a liberdade. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. O mesmo aconteceu na França logo depois e por ocasião da Revolução Francesa, que depois o rei instaurou a república. Aqui, então, nós já conseguimos observar as características do verbete de enciclopédia.
Nós percebemos que ele possui uma linguagem acessível, é objetivo, certo? Expõe informações e as descreve. E além disso, ele o que? Contextualiza, ou seja, traz conceitos e informações referentes àquilo que eu estou, sobre aquele verbete que eu estou lendo, certo? Outra informação é que, se vocês observarem aqui, eu tenho palavras que elas estão sublinhadas e elas estão em azul. São hiperlinks, certo? Isso servirá para vocês responderem as questões referentes ao verbete de enciclopédia. São hiperlinks. Por que está aparecendo hiperlinks? Porque esta informação foi tirada da internet, certo? Exatamente da página da internet. Bom, como atividade para casa sobre o que nós acabamos de estudar, eu proponho a vocês as atividades do livro, da página 58 a 61, 69 a 73. É isto e até a próxima aula.